Continue mandando apoios, que não tem problema, não. Ganha audiência. É isso aí. Vamos trazer a Thaís Pacheco, que escreveu um artigo, a gente publicou no fim de semana. Quer trazer ela, Dai? Você introduz o assunto aqui. Bora, vamos aqui trazer Thaís. Thaís, seu microfone está fechado, não sei se abre fácil aí. Boa noite, Thaís. Boa noite. Opa. Vocês me escutam Boa bem? Noite, Thaís. Escutamos bem. Tudo bem, Thaís? Tudo bem, melhor agora aqui com vocês. Para mim é uma honra imensa estar participando desse programa. Com você, Gisele, Daiane. Quero agradecer demais o convite, ainda mais para discutir um tema tão importante, né, nos dias de hoje. Pois é, Thaís. Nos últimos tempos, esse discurso do suposto da existência de um racismo reverso vem ganhando e reverberando, e não é estranho, na minha avaliação, que isso parta dos veículos de comunicação, né, dominantes. E no final de semana, a gente até disse aqui, antes de te trazer para o ar, a gente publicou um artigo seu justamente tratando sobre isso, de um artigo que você escreveu sobre, rebatendo, né, de certo modo, um artigo publicado na Folha, falando sobre esse assunto, do tal racismo reverso. O título do seu matéria aqui é: o racismo da Folha exige retratação ou boicote. A Folha até agora não se pronunciou. Colocou lá uma matéria no Erramos, com alguns comentários dos leitores, mas não se manifestou sobre o assunto. Eu queria primeiro que você explicasse o que é esse artigo, quem escreveu esse artigo, e explicar, existe racismo reverso? Bom, o artigo foi publicado pelo Antônio Risério, né? E ele traz um conceito da existência de um racismo reverso que, obviamente, a gente sabe que não existe no Brasil, porque nunca existiu escravização do povo branco, não existe genocídio do povo branco, os espaços de poder, eles são historicamente de uma elite da branquitude. Então, ainda o povo negro representa a maioria das pessoas mais pobres do nosso país. Não à toa, o encarceramento em massa também tem a maior quantidade de pessoas negras. Então, tudo isso é resultado de uma estrutura, né, racista que visa realmente garantir um privilégio da branquitude. Então, quando eu me deparei logo pela manhã recebendo várias mensagens sobre esse artigo, eu resolvi escrever realmente baseada na minha dor, na minha revolta, porque até hoje, nós que somos pretos, homens e mulheres negras, a gente tem que enfrentar as consequências do período da escravidão no nosso país, né? Somos nós que somos seguidos quando a gente está na loja, a gente que deixa de conseguir uma vaga de emprego por conta das nossas características físicas, ocupamos um espaço menor nas universidades, na política. Então, quando ele traz esse conceito de identitarismo também, na realidade, eu acho que o que ele quer dizer é que nós, as minorias políticas, estamos ocupando espaços que sempre foram reservados para o povo, para a elite branca desse país. Então, não existe racismo reverso, ele não consegue fundamentar esse conceito, e é revoltante, né? Eu agora mesmo estou fazendo uma baixa-assinado no meu bairro, porque não tem, somos mais de 10 mil famílias em área de ocupação, e não contamos com saneamento básico, não contamos com asfaltamento. Isso tudo não é à toa, né? Isso tudo vem de um projeto de exclusão do povo negro. Depois do 13 de maio, o que houve? Houve terra? Houve incentivo? Houve inclusão? Não. Houve lei da vadiagem. Contrataram mão de obra europeia e os negros ficaram sentenciados para se aquilombar, porque não tinha espaço nessa sociedade. Houve projetos, né, de extermínio do povo negro, e ainda há, só que de maneira sutil e velada, disfarçada, né?
E eu acho que quando um veículo de comunicação, que é um dos mais circulados no país, como a Folha, publica um texto desse, ele também é responsável, porque é um texto violento. Pessoas morrem, pessoas estão desempregadas, a população indígena, a população LGBTQIA+. Então, há uma luta constante do movimento negro e das minorias políticas para ocupar espaços. E quando ele traz esse conceito de racismo reverso, potencializa o discurso de pessoas como o presidente da Fundação Palmares, como o presidente da República. Então, a gente tem hoje um desafio imenso, né? Esse ano, ele é um ano de muita luta. A gente tem o desafio de tirar da presidência uma pessoa racista, fascista. Então, eu não acredito que pluralismo de ideias, não é. É racismo, é a construção de um projeto de apagamento dos nossos corpos negros e das nossas vozes. Então, eu acho que a preta tem que se posicionar sim, porque a mídia, ela é formadora também de opinião, né? Então, quando um texto desse é publicado, eu acredito que traz muitas consequências e também, da mesma forma que gera essa revolta, também gera, do outro lado, pessoas que abraçam e compram sua ideia. Não é à toa que hoje a gente tem o Bolsonaro na presidência. Thaís, inclusive você fala sobre isso no seu artigo, né? E aí, só para apresentar, falar um pouco da Thaís para vocês, gente, a Thaís, ela falou aqui de um abaixo-assinado que ela está fazendo no bairro dela. Ela é militante do movimento de moradia, é pedagoga e é mestranda em educação na USP. E ela também, hoje, coordenadora pedagógica do 13, Instituto Direito e Periferia. Thaís, você mencionou, então, sobre... Você falou sobre que não é, por parte da Folha, a defesa do pluralismo de ideias, né? Muito se falou sobre isso no Twitter ontem, né? Esse domingo foi bastante tomado aí por esse debate nas redes sociais. Por que a Folha faz isso, etc., né? Porque em setembro teve um outro artigo publicado, né? Dessa vez de uma pessoa mais conhecida, o Narlock, também um artigo racista, e aí depois vem um artigo que responde àquele, mas passado ali uma imagem de que ouvimos todos os lados, né? Justamente isso que você está trazendo aqui. Então, você discorda que seja essa ideia de pluralismo de ideias, você acha que é o quê? É puramente racismo? Tem algo a mais aí? É a busca do lucro? É isso que você cita no artigo também, né? O Cláudio Alves comenta aqui, só antes de a gente passar. Ao falar em racismo reverso, a Folha de São Paulo revela seu racismo não reverso. Então, comenta um pouco sobre isso, né? Qual seria a intenção da Folha por trás da publicação desse artigo? Então, eu não acho que seja só a intenção desesperada de obter lucro. Se fosse só isso, mas acho que é a construção de uma narrativa mesmo para silenciar o povo negro, para tirar as minorias políticas de espaços muito importantes, né? Hoje a gente vai ter também nesse ano a questão das cotas nas universidades, que vai ser rediscutida no Congresso Nacional. Então, veja que eles vão construindo uma narrativa, né? Então, eu acredito que não é identitarismo, gente. A gente precisa de representatividade em todos os espaços. Eu sou uma pesquisadora, lutei demais para chegar até aqui e não dá para ficar calada. Não dá para fingir que a gente não está vendo o que está acontecendo. Meu corpo, minha pele é marcada pelas minhas experiências, pelo meu sotaque nordestino, pela minha militância no movimento de luta por moradia. E tudo isso
isso, essa desigualdade social que a gente tem que lidar todo dia é resquício do período de escravização que houve no nosso país e de uma estrutura racista que mata e silencia vozes negras sutilmente. Então, exigimos uma retratação da Folha, pública de preferência, né? E também o mínimo, né, seria que tivéssemos mais pessoas negras, mais colunistas negros nesses jornais, né, pessoas pretas, não sei, representando nesse espaço, e menos pessoas brancas falando sobre a população negra e sobre as minorias desse país. Então, é revoltante. Eu não acredito que é interesse de like, de engajamento, do capital, mas não é só isso. Esse ano teremos grandes desafios, que é garantir a continuidade da política de cotas nas universidades. E eu acho que isso é uma estratégia de construir uma narrativa para agregar pessoas que pensam como ele, que pensam como o Sérgio Camargo, para realmente silenciar as vozes que têm se levantado para dizer basta, para dizer chega, né, para ocupar espaços e para enfrentar mesmo. Ninguém é culpado de ter um privilégio branco, né? Mas nos dias de hoje, a gente tem a responsabilidade de ser antirracista. E a gente tem muita gente que tem essa postura, haja vista o espaço que o 247 está me concedendo hoje para falar sobre isso, né? Então, muita gente pensa diferente, mas muita gente também ainda pensa como o presidente e o Bolsonaro, e eu acredito que é através desses veículos de comunicação, da autorização de publicação desse tipo de texto, que o Bolsonaro e o Sérgio Camargo chegaram onde chegaram. Então, a gente não pode deixar que isso se repita mais uma vez, não dá para arriscar. Perfeito. Thaís, você citou o Bolsonaro. O Bolsonaro faz muito esse discurso de tratar a questão, quando se trata da questão racial, ele minimiza e diz, vocês estão de historinha, isso que divide, todo mundo igual. E o texto que você contrapôs, o texto da Folha, ele também vai nessa direção de colocar as questões raciais como um ressentimento, como uma tese de que nós, negros, queremos nos vingarmos. Então, por isso é que existe também o racismo. O negro vai querer matar o branco porque ele quer o poder. Ele minimiza todas as questões históricas, todas as questões que são evidentes, os números que são evidentes do preconceito, da discriminação, seja no local de trabalho, seja em casos de assassinato. Ele minimiza isso e diz que a mídia esconde o assassinato de brancos por negros, colocando isso como uma questão racial. Esse discurso em meio a um processo eleitoral também, no ano eleitoral, no ano que se discute a questão das cotas, como você destacou, faz parte desse roteiro também de minimizar e de colocar o povo negro como o mimimi. Vocês estão querendo de mimimi, que é a história que todo mundo conhece por aí, né? E deixar a gente se calar. Me parece uma tentativa também de calar as vozes negras, né? Exatamente, é crescente, né, esse discurso de que o negro que se posiciona, ele está fazendo um mimimi, né, de que somos todos iguais, mas na realidade a gente não é igual quando a gente entra na loja, a gente não é igual quando a gente vai disputar uma vaga de emprego. A população negra, a maioria, vamos pegar aqui São Paulo, vive nas periferias, né? Então a gente não é igual. As oportunidades não são iguais. E o que o povo preto, na realidade, quer, ainda não é vingança. Né? Eu acho que nós somos um pouco mais paciente da história,
porque hoje a gente está reivindicando por igualdade de oportunidades, igualdade de direitos, de representatividade nos espaços, mas ninguém está levantando nenhuma bandeira para que brancos sejam escravizados, nada disso. A gente quer o que é nosso por direito, né? Direito à educação, os negros, né? Nós negros, ainda somos a maioria a abandonar a escola, gente. Tantos anos depois da escravidão, a gente ainda abandona a escola, não consegue concluir o ensino médio, porque a gente tem que sair da escola para trabalhar. E isso se repete até hoje. O que chamam de evasão escolar, que na realidade é um sutil processo de expulsão escolar, porque não se garante para a população negra o mínimo de condições de permanecer naquele espaço. Eu sou uma dessas pessoas que tive que abandonar os estudos muito cedo, né? Cheguei aqui em São Paulo com os meus pais, a mais velha de 5 irmãos, todos homens, e trabalhei muito para poder sobreviver. Fui morar na periferia, em área de ocupação, fui diarista, catadora de recicláveis. A nossa população preta ainda desempenha os serviços mais fundamentais e estruturais desse país. E também são os serviços que são menos prestigiados, que possuem a menor remuneração salarial. Se a gente pensar que a maioria da população que trabalha recolhendo o lixo da cidade, os garis, a maioria somos negros. A maioria dos auxiliares de limpeza, nós somos negros. Sem o nosso trabalho, a cidade para. E ainda assim, os serviços mais fundamentais que garantem o funcionamento desse país são os de menos prestígio e que possuem menor remuneração salarial. Então, quando alguém vem dizer para mim que é mimimi, eu acho que a gente tem que convidar essas pessoas para passar um dia onde a gente mora, né? Para passar um dia vendo e vivendo o que a gente vive. Porque dói ver essa construção de que quando uma pessoa negra alcança um espaço e ela se posiciona como uma pessoa negra e se recusa a passar e aceitar o processo de embranquecimento imposto pela sociedade, que ela está fazendo mimimi. Não, a gente tem que reforçar sim, porque para a gente não é fácil chegar e ocupar um espaço de liderança. Quando a gente ocupa um espaço de liderança e a gente se posiciona contrário a qualquer que seja a opinião, a mulher negra é a mulher barraqueira. Mas muitas vezes, se a mulher negra não grita, a mulher negra não é escutada, não é ouvida. Então, tem toda uma construção, uma narrativa de que somos todos iguais, mas na realidade é bem diferente, né? É bem diferente e isso está documentado, está em dados estatísticos de vários pesquisadores do IBGE. Então, quando alguém vem falar de racismo reverso, eu acho que, e defender esse conceito, eu acho que a gente não tem que se calar, não tem que se omitir. E é isso, gente. Esse ano é um ano decisivo, é um ano da virada. Nós somos a maioria populacional desse país, mas ainda não estamos representados como deveríamos. E eles têm medo, né? Eles têm medo que o povo preto reconheça que a gente tem o poder na nossa mão, gente. Se a gente pensar que pedreiro, carpinteiro, açougueiro, balconista, sem a gente nada funciona. Nada funciona. E a maioria somos pessoas negras. Somos pessoas negras que construímos esse país, que carregamos esse país nas costas.
São quase 60%, né, Thaís? Exatamente. Isso porque muita gente ainda também, né, não se reconhece como pessoa preta, né? Houve um processo de apagamento da nossa autoestima, um processo mesmo de violência contra o povo preto. E muita gente ainda não se reconhece, não se vê como pessoa negra, mesmo sendo. E, às vezes, o que acontece muito também é de quando uma pessoa branca vive em meio a uma comunidade de pessoas negras, eu sempre falo, olha, você pode ser uma pessoa branca aqui, você realmente não vai ser, com seus olhos azuis, abordado pela polícia. Dificilmente você vai ser. Mas você tem que entender que você é uma pessoa branca vivendo como uma pessoa negra. Porque houve um processo de higienização da cidade, principalmente de São Paulo, né? E foi o povo preto que teve que ir para as glebas, que hoje é São Mateus, que hoje é Guaianazes, que hoje é Itaquera. E a gente ainda continua se aquilombando nessas comunidades e lidando com as consequências do processo de escravização, sim, até hoje. Porque a gente que está sem saneamento, nós somos o maior número de pessoas desempregadas, somos o menor número de pessoas a conseguir alcançar o ensino superior, a conseguir alcançar a conclusão do ensino médio. E não dá para admitir um artigo como esse. Eu acredito que essa narrativa tem que ser combatida, não só por mim, mas por outras lideranças negras que têm maior público. Eu acho que eles também têm que se posicionar, né? Não dá para, a essa altura do campeonato, ficar fingindo que a gente não leu, que a gente não ouviu. Fora Bolsonaro, não vamos dar oportunidade para que isso cresça de novo no nosso país e que engane tantas pessoas, como já aconteceu anteriormente. E você fala sobre 2022 ser um ano decisivo, né? E fala também das cotas, ou seja, as cotas foram políticas revolucionárias de um governo que está para voltar e tem tudo para voltar, né? Se a sociedade quiser e tem demonstrado que quer. Então, essa revolução vai voltar, né, Thaís? E a gente pode, inclusive, voltar a discutir sobre isso numa outra entrevista sobre as cotas, né? Porque justamente é um debate que vai ser refeito esse ano e vai ser extremamente importante a gente preencher a maior gama possível de comentaristas, né? Pessoas que vivenciaram a política de cotas, especialistas ou não, né? Educadores, alunos, enfim, para falar sobre isso, que é um tema realmente muito importante. Queria te agradecer demais, né, Daiane, e te convidar para próximas vezes aqui. Te conheci pessoalmente no jantar do Prerrogativas, fico bem feliz de te reencontrar aqui virtualmente. Tá bom? Obrigada. Pode falar, Dai. Obrigada. A gente fica feliz de ter você por aqui. Como disse a Gi, volte sempre. A gente vai te encher o saco aí para você voltar mais vezes. Obrigada. Quantas vezes vocês me chamarem, viu? Estou à disposição. Esse ano é fora Bolsonaro e vamos lutar juntos por um governo democrático e popular como esse país já teve. E eu gostaria também de fazer um pedido. Eu enviei em uma mensagem o link do nosso abaixo-assinado, do nosso bairro, que tem sofrido muito com alagamentos, enchentes, por falta de saneamento. Se puderem divulgar para que outras pessoas possam assinar, vai ser muito importante, porque o povo preto segue na luta, mas segue de cabeça erguida. É isso. Muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada.